Muito bem, gurizada, primeira aula do nosso conteúdo de introdução à dinâmica dessa playlist aí que vai cobrir todo o assunto de dinâmica, também conhecido aí pelas leis de Newton, né? O principal assunto dentro da dinâmica são as leis de Newton. Bom, primeiro a gente tem que entender o que faz a dinâmica. Geralmente a gente começa estudando física lá pela cinemática. A cinemática estuda os movimentos. Acontece que a cinemática não está preocupada com a causa dos movimentos. Ela só está preocupada em descrever como são os movimentos e fazer previsões de como será o movimento no futuro. Isso faz a cinemática, descreve os movimentos. Quem explica as causas dos movimentos é a dinâmica. A dinâmica é que vai explicar por que um movimento tem velocidade constante, ou por que ele é acelerado, se a velocidade aumenta, se a velocidade diminui, por que ele faz curva, etc. Essa é a função da dinâmica. É obrigatório, para iniciar o estudo da dinâmica, entender o que é força, essa nova grandeza que a gente vai usar muito a partir de agora. O bom entendimento do conceito de força é essencial para entender as aulas seguintes, entender as leis de Newton e as suas consequências. Força é definida como uma interação capaz de alterar a velocidade de um corpo. Ou seja, a força pode modificar o movimento, pode modificar a velocidade. Portanto, se ela modifica a velocidade, a força produz uma aceleração. Essa aceleração pode modificar o módulo da velocidade, deixar o corpo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, se for uma aceleração do tipo tangencial. Agora, se a aceleração for do tipo centrípeta, ela pode modificar a direção e o sentido. Ou seja, em vez de o corpo seguir uma trajetória retilínea, ele vai seguir uma trajetória circular, uma trajetória curva, pelo menos. Então, força produz aceleração, força modifica o movimento, modifica a velocidade, módulo, direção ou sentido da velocidade. É isso que faz a força. Uma característica importante da força é que ela é um vetor e, portanto, ela tem módulo, direção e sentido. E essa característica vetorial da força traz consequências importantes na hora de resolver as questões e de entender o resultado da atuação de uma força ou de um conjunto de forças. E por isso, daí nasce o conceito de força resultante. O que é a força resultante? Ela é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Em palavras mais simples, a força resultante é o resultado líquido de todas as forças que atuam num corpo. E para a gente entender melhor esse conceito, a gente vai fazer uma breve revisão de vetores. Vamos pegar, por exemplo, uma primeira situação, onde eu tenho um corpo em que atua uma única força de 10 newtons horizontal para a direita, conforme está aí no nosso desenho. Como essa força é a única que atua no corpo, ela tem que ser a resultante. Então, a força resultante vai ser 10 newtons horizontal para a direita. Num segundo exemplo, eu tenho duas forças atuantes. Uma horizontal para a direita, de 10 newtons, e a outra também horizontal para a direita, só que de módulo 6 newtons. A soma vetorial me diz que quando as forças estão, ou quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo da força resultante é dado pela soma das forças atuantes. Portanto, a força resultante tem módulo de 10 mais 6, 16 newtons. E direção horizontal, sentido para a direita, essa é a força resultante conforme a soma vetorial das forças atuantes. Num terceiro exemplo, eu tenho uma força de 10 newtons horizontal para a direita e outra força de 6 newtons horizontal para a esquerda. Nesse caso, as forças são em sentidos opostos, tem ângulo entre elas de 180 graus. A soma vetorial me diz que o módulo da força resultante vai ser dado pela subtração das forças atuantes, sempre a maior menos a menor. Portanto, 10 menos 6, o módulo da força resultante é igual a 4 newtons. A direção e o sentido da força resultante é a mesma direção e sentido da maior força atuante, que no caso aí é 10 newtons. Portanto, a força resultante tem módulo de 4 newtons horizontal para a direita. Existem casos em que o ângulo entre as forças não é nem 0 graus, ou seja, as forças não estão no mesmo sentido, nem
180 graus, ou seja, em sentidos opostos, aí não vai fazer uma simples soma ou subtração dos módulos das forças atuantes, tu vai ter que fazer um outro cálculo quando o ângulo for diferente de 0 ou 180. Para entender ou para relembrar esses casos, eu vou deixar o link da nossa videoaula de soma de vetores. Afinal de contas, isso aqui é só uma revisãozinha, a gente fez anteriormente só uma revisãozinha sobre soma de vetores. Essa aula aqui é sobre forças e força resultante. Quem quiser lembrar ou entender como é que faz esses outros casos, clica aí no link para ir lá para a nossa aula de soma de vetores, tá certo? Então, moçada, o conceito de força e a ideia de força resultante parecem bem simples, tá? Mas é bem importante entender isso, ter isso na cabeça, porque o entendimento da primeira e da segunda e terceira lei de Newton é fundamental, passa obrigatoriamente pelo entendimento do que é uma força. Se tu ficou com alguma dúvida, portanto, não sai daqui com essa dúvida. Deixa tuas dúvidas aí nos comentários que a gente te ajuda, a comunidade aqui do canal te ajuda para tu não ficar com dúvida. Eu agradeço a tua audiência, não esquece de dar o like, inscrever no nosso canal e a gente se vê numa próxima aula. Até a próxima, muito obrigado!